Olá, terceira série, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós daremos início ao módulo 14, lá na página 29, para a gente terminar, tá, de estudar as classificações dos pronomes. E aqui nós estudaremos, tá, os pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos, tá? Então, iniciando aí pelos demonstrativos, o autor ele define que são pronomes utilizados para indicar a posição de alguma coisa, tá? Seja ela no espaço, no tempo ou no texto, em relação às pessoas do discurso. Então, vocês lembram que eu bati bem nessa tecla com vocês, né? Que as pessoas no discurso são a primeira, a segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, né? Emissor ou locutor, quem fala. Segunda pessoa, né? Receptor, o interlocutor, com quem se fala. E a terceira pessoa, que é o assunto ou referente, né? Do que se fala, certo? Então, quando a gente vai aí, né, para as pessoas do discurso, então, tendo em vista isso aí que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, a gente vê que os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis, certo? E ele aqui, ó, eles podem ser, né, plural singular, né, aí na parte dos variáveis, ele pode ser, ó, este, estes, esta, estas, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela, aquelas, tá? Ou podem ser invariáveis, tá? Isto, isso e aquilo, ok? Então, quando a gente pensa então aí, como que é esse demonstrativo nas funções no espaço, tá? Por exemplo, se eu digo, esta camiseta é minha, tá? Então, a proximidade está em relação à primeira pessoa, tá? Do discurso, ou seja, ao locutor. Se eu falo, essa camiseta é minha, tá? Então, vejam aí, olha, que o pronome essa tá relacionado à segunda pessoa do discurso. Então, a proximidade seria, né, ao locutor, ao interlocutor, desculpa. Agora, se a gente fala, aquela camiseta é minha, então não estaria nem perto do locutor, nem perto do interlocutor, estaria longe dos dois, estaria próximo, né, da terceira pessoa, tá? De quem se fala, ok? Quando a função é no tempo, tá? Pode estar aí, tá? Tempo presente, pode estar tempo passado. Então, quando fala, né? Este ano está sendo bom, tá no tempo presente, ok? E se eu digo, né? Esse ano foi ou esse ano será bom? Então, né? Está no passado ou no futuro próximo, certo? Agora, se eu digo, né? Aquele ano foi bom, então aí já está num passado bem distante, né? Num passado que já ocorreu e já se findou, já se finalizou. E quando, né, tem essas funções aí no texto, tá? O autor diz, né, que no discurso, tá, usam-se pronomes da primeira pessoa para anunciar informações e os de segunda pessoa para retomá-las. Então vamos ver isso. Olha, pedi silêncio e isso me irritou. Pedi isto e isso, silêncio. Então vejam aí, tá, que todas aqui esse isso, né, está lá qual pessoa? Segunda pessoa. Aí vejam agora que o isto, primeira pessoa, certo? Volta aí na tabelinha, ó. Primeira, segunda pessoa. Aí, olha, então aqui, já é que é segunda pessoa, olha, vai retomar informações. Então, olha, pedir silêncio. Então, esse isso, né, faz referência ao silêncio. Aqui, retomou algo que já tinha sido dito anteriormente. Agora, quando é primeira pessoa, no caso isto, olha, pedir isto, silêncio. Então, vai indicar, né, algo, vai anunciar uma informação que ainda não foi dada, ainda não foi dita. Agora, os indefinidos. Os indefinidos, né, são pronomes que representam a terceira pessoa de modo impreciso, vago ou indeterminado. Então, a gente não consegue, né, ter essa firmeza, ter essa determinação, né, de quem que é essa pessoa. Então, olha, qualquer problema, avise-me. Então, olha aqui, ó, o pronome indefinido, qualquer, né? Como que a gente faz uma definição, né? Não tem como, tá imprecisa, está vaga, está indeterminada. Olha, muitos reclamaram de certo professor. Muitos quem? Não sei, tá? De certo. Qual certo? Qual professor? Não sei, tá? Então, isso daí define, tá? O que são esses pronomes indefinidos. Lá nos relativos, tá? Só lembrando, antes de iniciar aqui, que tem, né, gente, aí na apostila de vocês, não tem como eu falar de tudo para não ficar enorme, né, o nosso vídeo, porque tem algumas regrinhas. Então, vocês leem, né, vejam aí a apostila
estudem e, né, anotem as dúvidas para que a gente possa discutir posteriormente na nossa aula online, ok? Agora, nos pronomes relativos, olha, os pronomes relativos então, são aqueles, né, que substituem termos e, além disso, eles unem orações, né, ou segmentos, certo? Olha, vejam aí, ó, estudamos Machado de Assis, que reflete o espírito realista do Brasil. Então, esse aqui, ó, o que é um pronome relativo, por quê? Porque ele, além, né, de estudamos Machado de Assis, que além, né, de substituir aí o Machado de Assis, para que a gente não precise repetir, né, estudando Machado de Assis, pois Machado de Assis reflete o espírito realista no Brasil. Para que a gente não precise repetir o Machado de Assis, ele substitui esse termo, e além disso, né, ele faz essa ligação aí, né, entre a primeira e a segunda oração, ou seja, entre esses segmentos aí. Aí vejamos, né, que tem inúmeros, né, pronomes relativos, algum deles é o que, o qual, o quando, o onde, o quanto, o cujo, tá? Olha, o que e o qual. Desconhecemos as regras conforme as quais vamos proceder. Mesmo caso, né? Substitui lá um termo, né, que foi expresso anteriormente e ainda faz a ligação entre primeira e segunda oração. Aí, o pronome que ou o pronome qual, né, pode dar a ideia aí, né, de relacionar pessoa, coisas, né, algo, relacionar coisas ou algo, lugar, tempo, ou por exemplo, o quando, né, que vai relacionar a tempo, o onde, que vai relacionar ao lugar, o quanto, a quantidade, o cujo, que vai relacionar a questão de posse, ok? Então, aí na apostila tem vários exemplos que vocês vão poder notar, né, essa questão aí que eu falei para vocês, substituição de termo e ligação de segmentos e orações. Agora aqui, ó, uma regrinha de exceção que eu vou apresentar do pronome relativo, que é muito comum a gente se confundir, tá? Pronome relativo que versus a conjunção que. Porque o que, tá? Ele pode ser tanto pronome relativo quanto conjunção, tá? Então, como que a gente vai saber, professora, mas então como que eu vou saber se ele é pronome relativo ou conjunção? Olha, pedi-lhe o livro que o qual tinha esquecido em casa. Pedi-lhe que trouxesse o livro. Então, quando a gente, né, tem um pronome aí, ó, tem o quezinho, aliás, e ele pode ser substituído pelo qual, tá? Ele é um pronome relativo, certo? Porque aí, olha, ele retoma aqui, ó, o livro, certo? E liga as orações. Agora, quando aqui, ó, o que, tá? Ele só faz essa função, né, de juntar, né, de ligar e estabelecer relação, então, ele é uma conjunção integrante, tá ok? Então, pessoal, vejam, tá? Voltem lá na apostila e deem uma olhada mais aprofundada, anotem as dúvidas de vocês para que a gente possa discutir, tá? Mas essa questão aí dos pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos mais a fundo. Agradeço a atenção de vocês, até a próxima, muito obrigada, bons estudos!